Lucas 9, 10. Amém? Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Quero dar os recadinhos aqui, não é para levantar, tá? Só se for extremamente necessário. Glória a Deus. A semana passada nós meditamos na quarta-feira sobre os talentos que o Senhor nos dá. Amém? Quem estava aqui quarta passada? Levanta a mão. Bastante. E nós vimos que o primeiro talento que nós meditamos a semana passada foi a nossa família. Amém, irmãos? Diga assim: a minha família é projeto de Deus. Amém? Você crê nisso? Tomara você caminhe crendo nisso, como disse a Denise, crendo e agindo com fé. E nós começamos a meditar a respeito dos talentos que Deus deu, e ele começou a falar naquela parábola dos talentos, que ele entregou alguns talentos para alguns, um deu conta do recado, outro não deu. E nós meditamos nisso a semana passada, a diferença de Ló e de Abraão. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite para nós começarmos. A quem você está entregando a sua família? Você tem agido como Ló, que entregou a sua família ao mundo, ao diabo, aos prazeres, ao pecado? Ou você tem agido como Abraão, que entregou o seu filho para Deus, consagrou e cuidou para que tudo fosse da maneira de Deus? Eu gostaria que você pensasse nisso. E hoje nós vamos meditar num outro talento, um outro dom que Deus nos deu, que são os nossos bens materiais. Às vezes, quando as pessoas sobem aqui para falar de oferta, a gente percebe que o inimigo tem feito muitas brincadeiras com o povo de Deus nesses dias a respeito dos bens materiais. Mas diga comigo, o bem material é um talento que Deus me deu. Amém? Nós precisamos entender isso. E hoje nós vamos aprender algumas coisas a respeito disso. Porque às vezes nós estamos sendo negligentes, como falou aqui em Mateus 25, que nós lemos a semana passada, que fala que o servo bom e fiel foi aquele que soube cuidar do talento e o multiplicou. Amém? Então aí o Senhor fala: participa do gozo do seu Senhor, participa da alegria do Senhor. E depois o servo mau e negligente, o servo inútil, outras traduções, ele foi lançado nas trevas. Pensa aí onde você quer ir. Pensa aí qual é a sua escolha. Porque o Senhor nos dá a liberdade. E aí nós aprendemos isso, mas a verdade é que eles tinham, a gente pensa assim: nossa, como Deus é ruim, como esse patrão foi ruim, entregou o outro lá para o inferno, para o fogo e ranger de dentes. Mas nós temos que entender que eles tinham uma responsabilidade pelo recurso que eles receberam. Diga comigo, responsabilidade. E é uma palavra que não está muito na moda, né? As pessoas não querem ter responsabilidade. Ah, eu te ajudo, mas eu não quero me comprometer. Ninguém quer se comprometer. E o Senhor nos chamou como servos dele. Todo mundo aqui já aceitou Jesus como Senhor da sua vida?
Amém? Então nós somos servos dele. Amém, irmãos? Como servos dele, ele nos chamou a ter responsabilidade com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Então nós não podemos negar, não podemos fugir da responsabilidade de administrar bem aquilo que ele nos entregou. Em primeiro lugar, nós vimos a nossa família e agora nós estamos vendo a nossa vida financeira. E seguindo essa lógica, é para nós hoje. Essa questão da responsabilidade, da capacidade de multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que ele fala naquela parábola? Que precisava aplicar, precisava fazer multiplicar. E às vezes nós pensamos isso de uma maneira tão carnal e tão maligna, por tudo isso que nós temos visto nesses dias, que nós começamos a administrar muito mal a nossa vida familiar, pessoal, financeira, espiritual, e nós perdemos, e nós corremos o risco de ir para o inferno por isso. Hoje eu ainda meditava nessa questão e me lembrava de algumas pessoas que a gente conversa e que têm grande dificuldade nessa área. E que nessa noite nós possamos ser libertos e instruídos para administrar bem isso. Amém? Você está disposto a isso, irmão? Tomara você esteja disposto, senão você perdeu o seu tempo. Porque hoje nós estamos aqui para ser libertos e alcançados pelo poder da palavra do Senhor. Amém, meu querido? Tomara você tenha entendido a semana passada e possa entender hoje. Cássia, eu estava com muita saudade. Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, tá? Fiquei muito feliz quando eu vi sua inscrição no culto. Então nós vemos aqui nessa parábola, voltando agora para Lucas, que o Senhor ele ouviu algumas notícias, ele ficou sabendo de algumas coisas que os discípulos fizeram, e eu acho que ele estava cansado. Sabe, Jaqueline? Eu acho que ele estava cansado. Sabe aquele dia que você está moído, sabe aquele dia que você não quer nem conversar? É muito difícil ter um dia que eu não quero conversar. Porque agora lá em casa chegou o barulho. As meninas estão aí, viu, gente? Minhas filhas estão aí hoje, ó, minhas crias. Glória a Deus. Mais branca do que nunca. Dá para estudar as veias nelas. Porque não toma sol. E tá um barulho lá em casa, sabe, seu Silvino? Minha casa ficou barulhenta de novo. Mas eu sozinho, eu já me encarrego do barulho. Mas Jesus, naquele dia, ele estava cansado. Eu acho que ele estava com vontade de conversar. Nem em espanhol, Patrick, nem em espanhol. Patrick quis gastar o espanhol ali. Quem vê, pensa. Quero até ver. Depois nós vamos conversar em outra língua, você vai ver a língua que eu vou conversar com você. E aí Jesus foi descansar, eu acho. Vamos dar um tempo. E o povo entendeu que através dele havia cura. Ele curava os enfermos, ele fazia milagres, e o povo foi atrás dele. Não teve jeito dele fugir, dele descansar, Caio. Não teve jeito. Mas ele entendeu isso. E ele foi um Deus que sempre se preocupou com isso, e ele se preocupa conosco hoje. Amém? Você precisa de cura na sua vida, irmão? Você precisa de libertação? Eu preciso de mais dar conta. E eu vejo aqui nessa parábola, nós vamos meditar nela um pouquinho hoje, para nós chegarmos onde nós temos que chegar. Aqui no verso 17, no finalzinho, fala que eles distribuíram e ainda sobrou 12 cestos. Eles eram 12. Então, quando eles distribuíram, sobrou para eles. Porque eles não comeram primeiro para depois distribuir. Eles distribuíram, depois eles comeram. Então, nós vamos começar a entender algumas coisas. Porque quando nós fazemos as coisas para Deus em primeiro lugar, Ele multiplica aquilo que nós temos. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e as outras pessoas, e acudimos àquele que necessita, aquilo que Deus fez, que abençoou, Ele vai multiplicar e vai ter muito para nós. Amém, irmãos? E eu vejo tudo isso. E tudo que for levado para Deus primeiro em adoração, Ele vai multiplicar. Amém? E hoje nós vamos aprender esse princípio da multiplicação. A multiplicação dos talentos, a multiplicação das bênçãos e dos bens na nossa vida. Sem teologia da prosperidade. Eu não estou aqui para pregar para você, dê o seu tudo e seja rico. Não, não, isso é antibíblico. Mas eu vou te ensinar o que está na palavra. São princípios bíblicos para que a gente possa lidar bem com esse talento que Deus nos deu. Amém? E a primeira coisa que eu vejo aqui, no verso 16, na primeira parte, fala assim: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou.
Diga assim, os abençoou. O primeiro princípio da multiplicação é que algo precisa ser abençoado para que ele possa ser multiplicado. O Senhor simplesmente não pegou aqueles pães e peixes pouquinhos que tinha e falou, distribui. Ele abençoou. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Você precisa, irmão? Então essa questão é que quando eu vou e entrego ao Senhor e Ele abençoa, Ele mesmo se encarrega de multiplicar. Aleluia! Você vai ter sobrando. E lá em Romanos 11, 16, eu quero ler para você na Bíblia, na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante, porque é um versículo que a gente pega para as primícias, que fala, né, que se as primícias são santas, toda massa é. Olha a tradução na linguagem de hoje, Romanos 11, 16. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Amém? Diga assim, se Deus abençoa, Ele se encarrega de multiplicar. Você crê nisso, irmão? Amém? Esse é o talento que Ele nos entregou. Só que nós temos que entender que a bênção de Deus é o essencial. A bênção de Deus é o primeiro passo. Porque foi a primeira coisa que Ele fez antes de distribuir. Ele abençoou. Outro princípio que eu vejo, o segundo princípio da multiplicação. Olha no verso 16b. Partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. E eu vejo que somente o que é dado pode ser multiplicado. Um segundo princípio que às vezes nós não entendemos, porque hoje em dia o ser humano anda muito egoísta, muito mesquinho, avarento. E aqui eu vejo que Jesus, na segunda parte, fala que Ele partiu e deu aos discípulos para quê? Para que eles comessem primeiro? Não, para que eles distribuíssem ao povo. E por isso houve abundância. Você não pode comer aquilo que Deus ia usar para o milagre. Você não pode comer na sua vida, na sua casa, aquilo que Deus vai usar para multiplicar. E se os discípulos já falam, não, mas só tem pouquinho, vamos dividir entre nós aqui, porque pelo menos a gente se garante. E eles não fizeram isso. Quando eles deram, quando eles entregaram, houve a multiplicação. Amém, querido? Diga assim, eu creio na multiplicação do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Olha que interessante, isso é uma coisa muito séria. O milagre da multiplicação é aquilo que Deus quer usar, aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me entregou. Na nossa vida financeira é o nosso salário, são os nossos bens. Não coma a semente, meu querido. Porque no momento que nós comemos a semente, eu não tenho o que semear. Como você vai plantar se você comer a semente? E às vezes nós comemos aquilo que Deus vai usar para o milagre, porque nós somos tão afoitos, tão desesperados, tão egoístas, pensamos só em nós. Ai, deixa eu me garantir. E aí o milagre da multiplicação não vem. E nessa tarde, quando eu orava, nesse sentido dessa palavra, Deus me incomodou demais. Porque nós estamos sendo tão mesquinhos hoje em dia, as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, com o seu sucesso, com o seu bem-estar, que eles não sabem distribuir, dividir, repartir. Às vezes a gente começa a ver que quando você vai dar as coisas para as pessoas, até para você dar é complicado. Porque as pessoas hoje em dia, elas guardam o que elas têm para poder pegar o que o outro pode dar. E isso não convém que seja assim, amém? Diga assim, eu não devo comer a semente. Amém, irmãos? O milagre da multiplicação vai acontecer nas nossas vidas, mas nós temos que aprender a dividir para que o Senhor possa multiplicar. Amém? Se eles quisessem se garantir, não ia ter acontecido esse grande milagre. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque não contava as mulheres. Você acha que desaforo? Contava só os homens, então era mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Tinha umas 10.000 pessoas. Como que se alimenta? Vamos pensar na lógica. E nós, às vezes, na nossa vida financeira, nós queremos ser tão lógicos,
tão sensatos? Olha, porque 2 mais 2 são 4. Ah, só contaram para você. Mas com Deus 2 mais 2 são 5, 10, 20, 200, 500, o que Ele quiser fazer. Só que primeiro eu tenho que aprender a distribuir. Pensa comigo se tem lógica alimentar 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? Não tem, não é? Diga assim, eu não preciso entender. Eu preciso obedecer. Amém, querido? O milagre de Deus, às vezes nós não vamos entender. O jeito de Deus, às vezes não faz sentido. Mas sempre funciona. Põe na tua cabeça, põe no teu coração. Guarda isso às 7 chaves. Às vezes não vai fazer um sentido humano, carnal. Mas sempre funciona. Se foi a ordem que Ele deu, se foi Ele que mandou, se é princípio de Deus, vai acontecer nas nossas vidas, amém? E o terceiro princípio da multiplicação, veja lá comigo no verso 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens, aí, que eu falei. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E eu vejo que o terceiro princípio da multiplicação é que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem para que a multiplicação aconteça. Deus não multiplica na desordem. Deus não multiplica nada financeiramente na confusão, na mentira, no roubo, no engano. Às vezes as pessoas estão tão desesperadas para ficar ricas e prósperas, às vezes nem rica, mas bem-sucedidas, que a vida financeira vira uma bagunça. E aqui olha como que ele fez, ele mandou sentar em grupos de 50, ele organizou o negócio para poder multiplicar. Então a nossa vida às vezes está tão bagunçada. Primeiro que nós roubamos de Deus, depois nós roubamos das pessoas. Às vezes nós não sabemos quanto ganha, quanto gasta, vira aquele forfé, aquela bagunça. Às vezes eu tiro daqui para cobrir dali. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, essa questão de empréstimo, deixa eu te dar um conselho. Um conselho. Quando você faz um empréstimo, você pega emprestado no banco, e tem gente que é mais louco ainda, pega com agiota, que se você não pagar é perigoso até te matar, porque lá em Bom Jesus nós tivemos uma experiência dessa. O marido de uma irmã da igreja, ele pegou um dinheiro com agiota, e daí a lavoura foi muito ruim. E um dia ela ligou desesperada, que ele entrou na casa, eles entraram na casa, quebraram tudo e deixaram um recado. Que do jeito que eles fizeram com a casa, se ele não pagasse naquela semana, eles iriam fazer com ele. E eles não mataram esse homem porque nós oramos, irmãos. Eu creio que Deus o escondeu embaixo das asas dele. Porque eles falaram que ia fazer isso com ele. Então, às vezes, nós entramos em algumas situações que não são necessárias, ou às vezes são necessárias naquele momento, mas se eu tivesse a minha vida em ordem, se eu tivesse sabedoria, eu não precisaria. O tal do empréstimo é uma coisa muito complicada. É o último do último caso, e você tem que pensar muito bem. Porque é fazer um buraco para tampar o outro. Sempre vai ter um buraco para você tampar. Porque se você ganha 1.000 e gasta 2.000, não tem como você dar conta disso. Se você ganha 1.000 e pega mais 1.000 para poder gastar no outro mês, mas o banco vai te cobrar 1.500, vamos pôr, você nunca vai conseguir sair disso. É uma escravidão. Então nós precisamos colocar a nossa vida em ordem em todas as coisas. Eu vejo que essa questão da multiplicação, ela acontece quando nós obedecemos ao Senhor em todos os princípios, para que Ele venha abençoar a nossa vida financeira, amém? Porque às vezes vocês falam assim, a pastora vai falar de dízimo e oferta. Dízimo e oferta eu não precisava nem falar. Porque é o básico do básico do básico de todo aquele que diz que é crente. Porque se ele rouba a Deus, quanto mais as outras pessoas. Se você rouba um lápis de uma pessoa, você é um ladrão tanto como quem rouba um carro. É a mesma coisa, irmãos. Quando eu quebro um princípio pequenininho de cobrar uma coisa mais do que ela vale, de querer ganhar em cima das pessoas, eu já estou fazendo a mesma coisa que um outro que rouba um banco. E nós temos que entender que se nós não colocarmos a nossa vida em ordem, como o Senhor organizou essas pessoas aqui, acomodando a todos, separando em grupos, nós não vamos nunca
colher a bênção da multiplicação. E nós vamos lidar errado com esse talento que o Senhor nos entregou. O seu dinheiro, o dinheiro que você ganha quando você trabalha, não é seu, é de Deus. Ele te deu para administrar. E se você administra mal, você está administrando mal um bem que é de Deus. E você está tentando a Deus. E um dia Ele vai falar para você: servo mau e negligente, vai para o fogo. Onde há fogo e ranger de dentes, misericórdia. Você quer ir para o inferno, irmão? Eu não quero de jeito nenhum. E às vezes nós pensamos que só prostituição e adultério que nos leva para o inferno. E muitas vezes nós não estamos entendendo que o Senhor vai pedir conta de tudo aquilo que Ele entregou nas nossas mãos para administrar, e nós administramos mal. Isso é maldição. E a pessoa que é infiel a Deus, em primeiro lugar, ela é ladra, igual se roubasse um banco. E a pessoa que é infiel às pessoas também. Então aqui Ele colocou tudo em ordem. Suas finanças precisam também estar em ordem. Você tem que ser honesto, você tem que ser um bom mordomo. A Bíblia fala que nós somos mordomos. O que é o mordomo? É aquele que vive na mordomia. Não, é aquele que administra um bem que não é dele. É aquele que administra um bem que é do outro. Ele é um administrador. Diga assim: eu devo ser um administrador dos bens de Deus. Amém, querido? Você entende isso? Que isso possa fazer parte da nossa vida. Senão nós nunca vamos receber o milagre da multiplicação. Por isso tantas pessoas reclamando da vida financeira. Por isso tantas pessoas trocando dinheiro e falando assim: eu vou fazer um empréstimo hoje, vou fazer outro amanhã. Estou apertado, minha empresa faliu. Meus negócios não vão bem, estou desempregado, meu salário não dá para nada. Não vai dar mesmo. Porque Deus não está na confusão. Deus gosta de decência e ordem. Amém? E aqui no verso 17. No verso 17 fala assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Pensa comigo uma coisa, Fernando. Que bom que você está aqui, bem pertinho de mim. Hoje eu achei bom, na hora que eu vi que ele fez inscrição para o culto, estava com saudade. Pensa comigo. Eles deram para mais de 10 mil pessoas. Né, Vinícius? Aquilo que Deus multiplicou. Todos comeram e se fartaram. Não foi um pedacinho para cada um. Eu fico satisfeita com mais. Deixa eu ver um bem magrinho aqui. Você fica satisfeito com menos. Come muito? Para onde vai? Ai, que nervo. Vamos ver quando ficar mais velho, né? Deus conserve. Às vezes, nós temos medidas diferentes de satisfação. E na nossa vida financeira também é a mesma coisa. Às vezes, o que me satisfaz, não satisfaz você, Caio. Né? Porque são sonhos diferentes, são propósitos diferentes. Só que nós temos que entender que quando a bênção de Deus vem, e nós caminhamos por esses princípios de Deus para a multiplicação, nós ficamos sempre satisfeitos. Amém? Diga assim: Deus me deixa sempre satisfeito. Então, se você é uma pessoa que está sempre insatisfeito com as suas finanças, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o seu salário, tome cuidado, porque não tem a bênção de Deus aí. Não que você precise se acomodar. Sempre nós temos que buscar melhorar, com decência, com bom senso, sem exagerar na preguiça e nem no trabalho. Só que se eu sou uma pessoa que estou incessantemente procurando outra coisa, se eu estou sempre procurando alguma coisa e nunca está bom o que eu estou fazendo, se eu tenho uma casa, eu quero outra porque essa não está boa, se eu tenho uma roupa, eu quero outra porque essa não está boa, se eu tenho um carro, esse não está bom, eu quero outro, eu compro outro, não está bom, eu quero outro, não está bom, abre o seu olho, porque a maldição entrou na sua casa e na sua vida financeira. Nós precisamos viver contentes com tudo que Deus nos dá, amém? Esse é o segredo. Não que eu vou me acomodar com o que eu tenho hoje e não querer crescer. Tem que querer crescer, tem que melhorar.
tem que melhorar tudo. Você pega um negócio para fazer, vamos supor, você tem um carro. Tem pessoas que conseguem destruir as coisas. Isso aí é maldição, é brecha, é legalidade. Deus vai requerer. Agora tem pessoas que pegam as coisas e cuidam, e zelam, e melhoram. Né, Renata? Igual a escola. Outro dia nós estávamos vendo, falei, gente, que esse chão brilha mais que... Então, nós temos que ver. Outro dia uma pessoa chegou aqui e falou, nossa, na pandemia está tudo limpinho. Eu falei, ué, mas era para deixar sujo? Então, às vezes, nós não entendemos que quando coloco em ordem, quando eu zelo, quando eu tenho amor pelo que eu tenho, e oro para que Deus me dê o melhor, e coloco os meus bens à disposição do outro para abençoar se precisar, irmãos, eu vou estar sempre satisfeito. Eu não vou ser uma pessoa insatisfeita, murmuradora. E nós vamos aprender algumas coisas rapidamente. Eu quero ser breve, nós precisamos orar. Porque eu vejo assim que nós às vezes aconselhamos as pessoas, e nessa parte as pessoas andam muito ambiciosas, ansiosas, temerosas. Não que esteja tudo às mil maravilhas, mas aquele que é servo do Senhor, ele entende que hoje é assim, mas amanhã Deus vai me abençoar com mais, porque eu sou fiel, porque eu estou entregando e Deus está abençoando, eu estou dividindo com quem precisa, e assim nunca vai faltar, amém? A lei da semeadura. E eu quero meditar com você 3 coisas, 3 mentalidades. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Agora fala para quem está do seu lado. Você tem a mente de Cristo, irmão. Fala com bastante boa vontade, que a máscara meio que atrapalha. Você não vai cuspir nele, pode falar bem alto. Está longe, né? Não vai cuspir. Só eu que estou cuspindo tudo aqui, ó. Por isso que eu não deixo pegar meu microfone, Murilo. Nós temos a mente de Cristo, amém, irmãos? E aí eu quero te ensinar um segredo. Quem aqui quer prosperar? Diga amém. Então eu não vou te ensinar a teologia da prosperidade. Viu, William? Não vou. Williams. Eu não vou. Só que eu vou te ensinar algumas coisas, porque nós precisamos começar a entender que nós temos a mente de Cristo, e que aquilo que o mundo está querendo colocar na nossa mente, não é o propósito de Deus, não é o princípio de Deus, não é o princípio da multiplicação, amém? Sabe aquelas pessoas que estão sempre querendo levar vantagem? Ai, vou fazer esse negócio porque vai ser bom. Ninguém contou para ele que todo mundo sabe quando um negócio é bom e todo mundo vai querer, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, descobri, que chega, parece que descobriu a América. Não, filha, a América já foi descoberta, você tá só, tem um monte de gente que sabe, isso aí é enganação, é rolo. Então nós vamos entender. Primeira coisa que eu vejo aqui, que nós precisamos entender, quando eu caminho nesses 3 princípios, principalmente, tem vários, mas eu peguei 3, que o primeiro é que Deus abençoe para multiplicar. O segundo é que somente dando eu posso receber a multiplicação. E o terceiro, que eu devo colocar minha casa em ordem. Nós temos 3 tipos de pessoas e nós precisamos entender que a nossa mente tem que mudar. Diga assim, a minha mente tem que ser mudada com relação ao dinheiro. Amém? Porque às vezes fala de dinheiro, a pessoa, ai, cruz credo. Ai, dinheiro é do capeta. Por que você gosta tanto então? Não é o dinheiro que é do capeta, é as coisas erradas que são do capeta. Então, primeira coisa, mentalidade. Olha que interessante essas 3 maneiras de pensar. Primeiro, mentalidade de pobreza. O espírito do pobre, né? Que a gente às vezes fala. Olha a mentalidade de pobreza. Vê um problema em cada oportunidade. Ai, não, mas tem esse problema, tem esse problema. Pensa sempre nos seus direitos. Nunca olha seus deveres. Ai, mas eu tenho direito disso. É o típico funcionário ruim, né? Ele só pensa nos direitos dele. Os deveres ele esquece, sabe? Sumiu no meio do caminho. Tem medo do futuro. Ele tem muito medo do futuro. Ele culpa os outros por sua condição. Em vez dele assumir, não, fiz negócio errado mesmo, sou ruim para fazer isso, sei fazer outra coisa, não. Ai, mas a culpa é daquele. Ai, às vezes a culpa é do diabo, às vezes a culpa é do pastor. Né? Né, bem? Não?
Às vezes a culpa é do pastor, mas eu sempre culpo o outro. Pensa sempre no que podem fazer por ele. Ai, o que eu vou ganhar? O que vai ser bom para mim? O que eles podem fazer por mim? Nunca pensam em fazer pelos outros, né? O que podem fazer por ele. Procura pessoas descontentes para apoiar as suas acusações e procura sempre por aqueles que podem aumentar seus privilégios e benefícios. Esse é o que tem a mentalidade de pobreza. E eu não estou falando de pobreza espiritual, não, irmãos. Estou falando de pobreza financeira. Eu não tenho medo de dizer essa palavra, porque eu não estou fazendo nada de errado. Nós precisamos rejeitar isso. Porque são pessoas que é difícil você lidar com elas. Fazer negócio com ela, então, jamais. Ela vê um problema na oportunidade, ela pensa sempre nos seus direitos, ela tem medo do futuro, ela culpa os outros pelo seu insucesso, né? E, às vezes, a gente fica olhando e vê essa mentalidade no povo de Deus tão grandemente. Na grande maioria. Então, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Amém, irmãos? Comece a mudar essa condição, se você tem esses sentimentos e esses pensamentos. Agora, vamos ver a mentalidade do rico? Oba! É o espírito do rico. Mentalidade de riqueza. Ai, gente, isso é muito, muito bobo. Tem a sua identidade baseada no que possui. Eu não sou, eu tenho. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem que eu sou? Vocês não viram esses dias um tal de um juiz lá? Desembargador, juiz, sei lá o que é aquilo. Que ele brigou com o guarda e o negócio foi feio. Mas é porque hoje em dia eles filmam tudo, então está lascado, né? Agora, se fosse antes, ficava escondido. Então, ele sempre tem a sua ideia baseada no que possui, não no que ele é. Gasta tempo tentando não perder dinheiro. Aqui está o avarento. Aqui está o muquirana, o mão de vaca, que acha que é econômico. Tá? Trabalha para o dinheiro. Ele não pensa se ele faz bem, se ele gosta de fazer, se é isso que ele quer, não. É igual os meninos quando estão procurando profissão. Eu vou fazer essa faculdade porque dá dinheiro. Bobão, porque até ele terminar já é outra coisa que está dando dinheiro. Então ele tem que fazer o que ele gosta, fazer bem feito, porque daí Deus vai abençoar. Amém? Outra coisa, pensa que o dinheiro protege. Ele acha que a segurança dele é o dinheiro. O que tem a mentalidade de riqueza. Não, eu estou seguro, estou tranquilo. Está tranquilo. É igual aquela parábola que fala, né? Mal sabe que hoje ele vai morrer. E aí, para onde que vai? Caixão não tem gaveta. É um ditado do meu pai que eu cresci ouvindo isso. Uma das coisas mais sensatas que meu pai já me ensinou. Caixão não tem gaveta, guarda isso. Morreu, acabou. Todo mundo põe a mão em tudo que você tem. Se você tem, né? Senão fica as dívidas. Compete por dinheiro. Pisa nos outros para ter sucesso. E quer cada vez ganhar mais dinheiro. Essa é a mentalidade do rico. Parece que é bonito, mas é feio, né, Patrícia? Feio demais, né? E aí é uma pessoa geralmente altiva, soberba, avarenta. E a gente às vezes pensa que essa mentalidade de riqueza está só nos ricos. Não, tem muito pobre com esse espírito, com essa mentalidade. Sempre quer levar vantagem. Sempre vê o que vai ganhar. Sempre pensa que o dele não pode fazer nada com o dele. Isso é muito triste. Diga assim, eu preciso entender que eu tenho a mente de Cristo. Você tem que entender isso, irmão. Porque senão você não vai ter a multiplicação do Senhor, a prosperidade na sua vida financeira nunca. Você vai morrer, trabalhar. E você não vai usufruir nunca. Porque se nós não entendermos que é segundo os princípios de Deus. Agora, quem aqui quer ser próspero? Diga amém. Então eu vou te ensinar a mentalidade da prosperidade. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você está com falta de ar? Não? Então tá bom, aqui está fresquinho. Eu estou achando que vou vir dormir aqui. Está mais fresco que minha casa, 1000 vezes, gente. Olha que delícia isso aqui, não está? Olha, põe um colchão aqui, menino. Não vou nem acordar com o meu ronco. Mentalidade de prosperidade. Presta atenção, Romildo. Você ficou em cima hoje. Quarto é difícil, né, Gi?
Mas dá certo, nós vamos vencer. Frank, presta atenção. Olha em mim. Mentalidade de prosperidade. Vê uma oportunidade em cada problema. Ele consegue olhar o lado bom das coisas. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, igual nós estávamos conversando ontem, né, Denise? A gente falando sobre isso. É a maneira que a pessoa vê. Então, aquele que tem a mentalidade de prosperidade, que é algo que vem de Deus, o que é prosperidade? Não é só financeiro, é o estar bem em todas as coisas diante de Deus. Amém? Então, a primeira coisa. Depois, vive para deixar um legado. Às vezes a gente pensa assim, hoje ainda estava conversando com a Laís sobre a questão da morte do meu pai, de algumas coisas, e ela fez um comentário muito interessante. Ela falou, as pessoas, morreu, acabou. Não, não acaba, ela deixa um legado. E o que é um legado? Uma história, ou uma história ruim ou uma história boa. Ou alguma coisa boa, alguma coisa ruim misturado, não é? Então, o que é a mentalidade da prosperidade, do próspero, daquele que tem a mente de Cristo? Ele vive pensando que ele tem que deixar uma boa história. Ele vive pensando que ele tem que dar um bom exemplo, que ele tem que dar um bom testemunho, e ele tem que deixar alguma coisa boa. Amém, irmãos? Não é só dinheiro que ele tem que deixar. Às vezes não precisa nem deixar dinheiro, mas uma história. Amém? Abençoa outras pessoas. Você pode dizer amém? Amém. Isso está tão difícil hoje em dia. Às vezes a gente fala que vai... As pessoas não conseguem entender. Outro dia uma pessoa veio aqui na escola e falou assim, escuta, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm certeza que aqueles meninos que são bolsistas, social, eles estudam com tudo de graça? Onde vocês estão com a cabeça? Vocês são doidos? Então, as pessoas que têm uma mentalidade ou de pobreza ou de riqueza, elas não conseguem entender isso. Não entra na cabecinha podre delas. Mas aquele que tem a mente de Cristo, a mente de prosperidade, ele entende que o melhor é abençoar outras pessoas. Amém, irmãos? Como os discípulos fizeram. Eles não pensaram neles. Eles pensaram nos outros. Eles entregaram primeiro aos outros. Então, isso é mentalidade certa. Se responsabiliza por coisas que não são sua culpa. Ô pastor, mas aí você já está indo longe demais. Eu vou assumir uma coisa que eu não fiz? Irmãos, às vezes nós temos que assumir para resolver um problema que nós não criamos. O problema do pecado não fui eu que criei na minha vida e na sua vida. Foi o diabo e foi a carne. Mas eu quero ser um instrumento para que a sua vida seja abençoada e para tomar isso como uma coisa que nós precisamos resolver. Quando a gente ora, a gente costuma dizer que a gente faz uma oração de desagravo. Quando você ora pedindo perdão pelos seus pecados, e quando você ora, vamos supor, por sua cidade, você pede perdão pelos pecados da sua cidade. Foi você que cometeu todos? Não. Mas eu estou me colocando no lugar porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu sou um instrumento de Deus, para poder resolver uma coisa que eu não, às vezes, não criei. Ou às vezes até criei. Entendeu? Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Você está ficando com a cara tão ruim? Está acontecendo alguma coisa? Quer que abane vocês aí? Eu peço para o Ricardo, pastor, banar vocês. Outra coisa, porque esse negócio de assumir as coisas dos outros é complicado, né? Sacrifica seu conforto em favor dos outros. Quero me deter nisso. Sacrifica o seu conforto em favor dos outros. Repete comigo, sacrifica seu conforto em favor dos outros. Amém, irmãos? Esse é o princípio daquele que tem a mente de Cristo, que é renovado, que é restaurado. Porque é o princípio de Jesus. Ele não precisava morrer naquela cruz, porque Ele é Deus, sem defeito, sem pecado. E Ele fez. E às vezes nós não podemos sacrificar isso aqui, por causa do outro, porque eu tenho, eu posso, é o meu direito. As pessoas estão tão cheias de direito e tão sem deveres hoje em dia. Acorda. Vocês estão entendendo? É muito sério.
E isso é a mentalidade daquele que é de Jesus. Quem aqui é de Jesus, diga amém. Vocês estão entendendo? Sacrifica seu conforto. Ele podia estar na sua casa. Eu fico muito louca da vida quando a pessoa fala assim: eu não vou ao culto porque está tendo muitos casos de coronavírus e eu estou com medo. Irmão, eu estou os 3 cultos da semana aqui. Quem está sendo mais arriscado? Você que vem uma vez por semana ou eu? E a doença, vocês acham que eu não tenho? Medo, temor? Que eu sou doida? Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem coisa que é muito feia. Quer ver as vidas das outras pessoas transformadas. É humilde e grato. Sabe que a fonte da sua provisão é o Senhor. Amém? Se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida hoje, irmãos, acabou tudo. Se nós tivermos algum problema e não pudermos trabalhar, quem que vai te sustentar? Você? Que capacidade humana é essa que você acha que você tem? A fonte de provisão, de bênção, de prosperidade que nós temos é o Senhor. Amém? E Ele é movido pelo princípio de Deus. Quem aqui quer ser próspero, diga amém. Isso tem que estar na nossa mente. Isso tem que estar no nosso coração. Nós precisamos vencer aquilo que o inimigo tem lançado, da maneira errada como nós administramos o talento das finanças. Às vezes nós pensamos assim: isso aí é conversa, porque tem tanto vagabundo aí nos púlpitos, querendo levar vantagem, ganhar a vida, que o negócio está ficando queimado, né? Está ficando feio. Aí quando fala de vida financeira, as pessoas já... Aí o que acontece? A pessoa fica arrepiada, porque ela acha que é tudo igual, tudo sem vergonha, tudo ladrão. Aí ela não é fiel a Deus, ela não cumpre os princípios bíblicos, e aí ela não prospera, e aí ela tem a mente ou de rico ou de pobre, e o negócio vai ficando cada dia mais feio. Tudo que ela põe a mão, o trem vira uma meleca. Então que nessa noite nós possamos entender isso, amém, irmãos? O Senhor nos deu para administrar. Não é seu, meu querido. Às vezes nós pensamos assim: só o dízimo que é de Deus. Não, filho, presta atenção, você não está entendendo. Tudo é dele. Diga assim: tudo é de Deus. Amém? Só que Ele nos confiou para a gente fazer direito. Então nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ter integridade. E seguir os princípios do Senhor. Amém? E eu quero orar para que essa prosperidade venha sobre a sua vida. Para terminar, Provérbios 11, 24. Pode vir, pastor. Agora ele virou cronômetro. Vareu. Provérbios 11, 24. Achou aí? Depois de Salmos. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem dá para o outro beber, o Senhor vai matar a sede dele. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos entender que a maneira que nós administramos as finanças, que é o talento que Deus nos deu, vai nos levar ou para o céu ou para o inferno. A prosperidade, irmãos, é aqui. Se eu administro com esses princípios, eu prospero. Não vai me faltar e vai sobrar para eu repartir. Agora, lá no céu, vai depender de como eu fiz isso aqui, de como eu não fiz. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Conforme eu lidei com o talento. E nós vamos ver mais alguns. Você aguenta? Quem é que é forte? Diga amém. Porque eu estou achando que hoje teve uns que eu acho que amarelaram. Aí fez inscrição do culto, ocupa a vaga abençoada, aí chega 6 horas da tarde, não vou mais.
Eu quase dou um trem. Eu tenho que orar para eu não ir para o inferno por causa de umas pessoas dessas. Eu acho que é porque amarelou. Agora eu sei que eu estou diante de pessoas corajosas. Amém? Você aguenta o tranco, irmão? Amém, William? Amém, William? Os William, além do nome deles ficar perto na lista, eles ainda sentam perto. Vai dar certo, William. Amém? E que você seja desses valentes. Vamos ficar de pé para orar? Nós vamos orar. Eu queria que você pusesse a Bíblia aí na cadeira. E nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos. Não é para dormir, mas é para fechar os olhos. Em pé não dorme, né? Amém. Senhor, eu sei que a tua palavra é a verdade. E o Senhor é dono do ouro e da prata e de todas as coisas. Eu sei que tu és soberano. E eu quero clamar sobre cada vida aqui nessa noite. A minha também. Que o Senhor possa convencer e dar a mente do Senhor. Mente próspera. Mente daquele que tem a comunhão. Bastante comunhão com o Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que eles entendam que precisa o nosso dinheiro, os nossos bens ser abençoados pelo Senhor para que haja multiplicação. Eu quero te pedir que eles entendam, Senhor, que somente quando eu dou, que as coisas que eu tenho podem ser multiplicadas, que eu não devo comer a semente. Que aquilo que é para dar, eu não posso segurar. E eu quero te pedir que o Senhor coloque na vida deles uma urgência no coração para pôr a vida financeira em ordem. Tirar o que está errado, as pendengas, os desacertos, para que eles possam prosperar. Eu quero te pedir que o Senhor convença pelo poder da tua palavra. Que eles sejam obedientes aos seus princípios, às suas instruções. Eu quero clamar, Senhor, que nós venhamos ser bons mordomos, íntegros, honestos, agradecidos, fiéis e preocupados com o outro também. Que nós possamos, Senhor, comer e ficar satisfeitos, como todos aqueles lá. E também que nós possamos ser como os discípulos que entregamos primeiro, para depois experimentar o milagre. Eu te peço, Senhor, visita cada casa aqui. Levante suas mãos, irmão. Que o Senhor possa abençoar as suas mãos. Tanto para trabalhar de maneira correta, muito bem, como também para trazer o sustento para a sua casa e administrar o sustento que está vindo. Eu quero profetizar sobre a sua vida a multiplicação do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nada vai faltar, que vai sobrar para você ajudar outras pessoas, não para ficar guardando. Eu quero profetizar sobre a sua vida e a sua casa, que os desejos do seu coração serão atendidos pelo Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida a multiplicação, a capacidade de administrar bem aquilo que Deus te confiou. Receba da parte de Deus a bênção. Receba da parte de Deus a prosperidade. Receba da parte de Deus a multiplicação. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe, querido? Vamos orar com essa canção? Glória a Deus.